Olá, continuamos com o módulo 6 do treinamento EAD Maker. Neste vídeo vamos falar sobre a aba Desenho, certo? Que é a próxima aba aqui na ordem de abas que estamos demonstrando nesse módulo. Bom, então, a aba Desenho, por padrão, por default, ela contém três faixas, né? A faixa cabeçalho, a faixa detalhe e a faixa rodapé. Tá? Importante deixar claro que essa indicação de cabeçalho é onde finaliza a faixa cabeçalho, aqui é onde finaliza a faixa detalhe e aqui é onde finaliza a faixa rodapé. Tá? Bom, a faixa cabeçalho ela é impressa em todas as páginas do seu relatório, sempre na parte superior. A parte detalhe é o conteúdo do seu relatório, né? E a faixa rodapé também impressa em todas as páginas, no final das páginas. É possível também ativar duas novas faixas por relatório, chamadas título e resumo. A faixa título ela é impressa, é a primeira coisa impressa no seu relatório, tá? E só vai ser impressa uma vez. Então é a primeira coisa a imprimir e só vai ser impressa uma vez no seu relatório. É diferente do cabeçalho que é impresso em todas as páginas, certo? E a faixa sumário, né, o resumo, ela é impressa sempre, ela é o inverso do título, né? É a última coisa impressa no seu relatório e só vai ser impressa também uma vez lá no fim do seu relatório, certo? Então, por exemplo, o título eu poderia utilizar para criar uma capa para o meu relatório, ok? Nesse caso eu não preciso, vou tirar aqui o título e resumo, basta cabeçalho, detalhe e rodapé. Bom, esse relatório que a gente vai criar é um relatório de funcionários agrupando por departamento. A estrutura geral vai ser o seguinte, eu vou criar um relatório aqui que vai exibir o nome de um departamento e ele vai exibir em formato de galeria, né, em colunas, né, um polígono trazendo uma foto do funcionário, o nome e o salário, ok? Então, eu vou agrupar por departamento e aí vou exibir o descritivo de cada funcionário como uma galeria. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um agrupamento do relatório para que ele se comporte, né, agrupando as informações por departamento. Então, aqui em relatório, eu vou em grupos ou atalho Ctrl G. Bom, aí de forma automática, ele busca os dados do condutor principal do meu relatório para que eu possa criar um grupo, né? Ele indicou o departamento como condutor principal porque foi o primeiro que eu criei, tá? Então, quando eu criei um condutor, né, condutor chamado departamento, automaticamente ele já escolheu isso como condutor principal. Caso eu queira modificar, basta vir em relatório, dados, e aqui posso indicar quem é o condutor do meu relatório. Bom, voltando aqui então para grupos, né, aqui eu posso escolher entre os campos desse condutor, que são código do departamento e nome. Eu vou escolher o código do departamento e vou clicar para adicionar, e aqui eu criei um grupo para esse relatório, um grupo baseando-se pelo código do departamento. Aqui eu posso gerenciar esse grupo, né? Por exemplo, forçar para iniciar em nova página. Então, sempre que ele terminar a impressão de um grupo, mesmo que haja espaço ainda na página para continuar a impressão do próximo, né, ele manda para a próxima página. Tá? Iniciar sempre em página ímpar, manter o grupo unido, ou seja, quando o conteúdo não cabe em uma página, ele joga todo o conteúdo para outra página para não ficar com conteúdo quebrado. Certo? Reprimir cabeçalhos de grupo em páginas subsequentes, seja, mesmo que leve mais de uma página para imprimir aquele departamento, né, ou seja, aquele grupo, ele vai imprimindo sempre, reimprimindo o nome para eu saber qual departamento eu estou visualizando naquele momento. Tá? Então vou clicar em OK, aqui está a estrutura do nosso relatório. Bom, agora aqui no cabeçalho, né, eu vou colocar o título do meu relatório. Então, botei um componente aqui. A fonte eu vou botar um pouco maior aqui. Fonte 24 aqui. O título, o conteúdo vai ser funcionários por departamento. Negrito, como já está, e centralizado. Então, esse é o cabeçalho do meu relatório. Vai aparecer em todas as páginas isso aqui. Depois eu tenho a faixa cabeçalho do grupo, que foi gerada com o agrupamento, né? E também o rodapé do grupo. Aqui no cabeçalho do grupo, eu vou imprimir o nome de um departamento. Então, eu vou usar dessa vez agora o campo texto, que é o componente texto, mas com vínculo a banco de dados, ou seja, buscando o valor de um campo em um condutor de dados. Alinhado à esquerda, a fonte pode ser menor aqui, né? Destaque menor para isso. Já que é um campo vinculado a banco, eu escolho qual condutor ele está vinculado e depois eu escolho qual campo ele vai exibir. Eu quero o nome do departamento. Pronto. Aqui no detalhe, nós vamos exibir aquela estrutura em colunas que eu citei, né? E para isso nós vamos montar um subrelatório. Então, por enquanto eu vou deixar aqui apenas o subrelatório, que é o componente, tá? Tá aqui o componente subrelatório. E vou tirar os espaços desnecessários aqui. Perceba que quando eu criei um subrelatório, automaticamente foi criada uma segunda aba aqui embaixo, certo? Indicando que é o subreport 1 e o condutor de dados não está definido.
né, o nosso relatório principal, automaticamente ele setou o departamento, né, e eu preciso indicar quem é o condutor do subreport. A gente vai fazer isso já já, tá? Então, o rodapé do grupo eu não vou utilizar, e no rodapé geral do relatório eu vou colocar uma linha indicando quando começa esse rodapé. Tá? E embaixo aqui da linha eu vou colocar o nosso componente variável do sistema, que ele traz algumas funções prontas, como a data de hoje, data e hora, página, o total de páginas, páginas no conjunto descritivo, né? Só diminuir um pouco a fonte. E a função que eu vou utilizar aqui é a função página no conjunto descritivo. Ele traz o total de páginas do relatório e qual é a página atual. Ok? Então essa é a estrutura do nosso formulário, do nosso relatório principal. Agora eu vou montar um subreport aqui. Esse subreport, primeiro eu tenho que indicar quem é o condutor de dados. O condutor de dados dele é o condutor funcionários, tá? Agora, eu vou indicar aqui a estrutura do meu relatório, certo? E como eu falei, esse subreport ele vai exibir uma estrutura em colunas, né? Como se fosse uma galeria de funcionários. Então, para fazer isso, eu vou configurar a página do meu subreport, certo? Aqui eu posso configurar, por exemplo, qual o tamanho da página, a orientação, se é retrato, paisagem, margens para o meu relatório, e posso configurar o layout, né? Escolhendo aqui a quantidade de colunas, eu quero 2 colunas. E além de 2 colunas, eu quero que ela se comporte da esquerda para a direita. A impressão não seja de cima para baixo, seja da esquerda para a direita. Ok, automaticamente quando eu crio as colunas, ele monta aqui a estrutura um pouco diferente, né, para o relatório. Eu não vou usar título nem sumário, eu vou usar só a estrutura do detalhe para imprimir os polígonos, né, indicando cada funcionário. Então eu vou criar um polígono aqui, que vai ser a caixa para exibir os dados do funcionário. Aqui dentro eu vou colocar um campo imagem, que vai ser a foto desse funcionário. Depois eu vou colocar um campo texto para exibir o nome desse funcionário. Então, se é um campo texto, indico quem é o condutor, funcionários e indico o nome do funcionário. E quero centralizado. E existe uma outra forma mais simples de você reaproveitar campos do banco, né, do campo dos condutores, né, que é reaproveitar a estrutura aqui do lado. Ó. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um condutor funcionários, nele eu tenho um salário. Eu posso pegar esse campo e arrastar para dentro aqui da minha estrutura e já reaproveitar o campo, certo? Ele traz dois componentes, né, automaticamente, uma descrição do campo e o outro é o conteúdo. Eu quero só o conteúdo aqui nesse caso, não precisa de descrição não. A fonte que a gente utilizou foi essa aqui, o tamanho tá 12 mesmo, negrito centralizado. Pronto. E já que eu estou falando de salário, né, valor, eu posso aplicar aqui, né, através da opção de formato de apresentação, eu posso aplicar uma máscara para esse componente. Pronto. E a imagem, né, que eu coloquei aqui, mas não vinculei, tem que estar vinculada ao campo no banco, que é o campo que tem a foto do funcionário. Só que a gente não trouxe isso lá no condutor. Mas não tem problema, eu posso voltar aqui na aba dados, voltar no condutor funcionários e adicionar a coluna foto. Ok? Desenho, volto aqui, agora eu posso indicar a coluna foto, certo? E como as imagens estão em tamanhos distintos no banco, eu vou usar uma propriedade do componente aqui, a propriedade de stretch, para ele se adaptar sempre ao tamanho que eu defini aqui, certo? A resolução do componente que eu criei. Bom, beleza. Agora vamos visualizar aqui a impressão. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Então tá aqui o comercial, Ricardo Rocha. Alguns não tem foto, tá? Então vai ficar em branco porque realmente não tem foto, mas outros nós temos cadastrado foto também, certo? Então tá aqui o nome e ou seja, ele começa imprimindo o departamento e aí ele traz todos os funcionários do departamento, certo? Depois ele traz o próximo departamento, desenvolvimento, e aí todos os funcionários desse departamento, trazendo ali o nome do funcionário, a foto e o salário. Ok? Bom, para finalizar aqui essa aula, é importante deixar claro também que nós temos a possibilidade de você salvar para arquivo e carregar de um arquivo, né, que é a função de você importar e exportar. Eu posso gerar uma exportação desse relatório aqui agora, essa estrutura toda, e levar para um outro ambiente, para uma outra máquina, manter isso como um backup do relatório, ou eu posso pegar também, né, posso pegar um arquivo gerado através do Maker Report e importar, certo, para dentro do nosso relatório, tá? Bom, agora para a gente testar esse relatório, né?
Vamos colocar esse relatório no menu do projeto, gerar pela aplicação, demonstrar também algumas funções que podem utilizar, certo? Tudo isso na próxima aula e até lá.